falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse é o Recomenda, onde nós estamos sempre fazendo comentários, ok? Nunca fofoca, nunca com ideia de tirar, simplesmente cuidar da vida dos outros, mas sempre com o intuito de tirar algum proveito, tirar alguma lição, reflexão, né? Existe aquele ditado que diz que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Bom, hoje a gente vai falar de uma pessoa que, assim, eu confesso que eu fico triste de fazer esse vídeo com esse tema, mas ele é necessário. Eu falo muito sobre idolatria a pastores, né, a imagens. Hoje mesmo eu estava conversando com um irmão lá da igreja onde estamos congregando e ele estava falando, né, que às vezes as pessoas não pertencem a Cristo antes de pertencer a uma denominação. Elas são mais da religião do que de Cristo. E o que acontece? Homens falham. Hoje nós vamos falar do pastor Anderson Silva. Eu costumo citar bastante ele. Ele é um pastor que eu gosto muito, admiro muito, mas não concordo com tudo. E ele pisou na bola aqui, gente. Pisou na bola feio, mas feio. Eu não quero falar mal do pastor, não. Do pastor em si, porque como eu disse, eu admiro a coragem dele. Eu admiro o senso de justiça dele, mas, nossa, o que ele... Eu tenho alguma discordância, mas, assim, essa última foi feio. Foi muito feio, muito anticristão, e ele tá arrumando pra cabeça dele. Por quê? O que aconteceu? Antes de mostrar pra vocês o que o pastor Anderson falou, eu vou mostrar pra vocês a explicação do pastor Iago Martins sobre o Velho Testamento e orações imprecatórias, ou seja, orações pedindo a destruição dos inimigos. Ai, mas isso está na Bíblia? Tá na Bíblia. Mas quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente precisa entender que o Velho Testamento é a sombra de Cristo que viria. É a palavra de Deus. Mas no Velho Testamento, a gente vê ali o Novo Testamento se cumprindo naquilo que o Velho estava. Tanto é que Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir, mas é uma nova aliança. Senão a gente estava aí fazendo sacrifício de animais por perdão dos pecados, né? Nós não somos judeus, nós somos cristãos. A gente vive a partir da perspectiva cristã. E Cristo falou: abençoai os que vos perseguem, não amaldiçoem. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá de beber. Esse foi o ensinamento de Cristo. No Velho Testamento, as coisas funcionavam de uma outra forma. Eu vou colocar a explicação do pastor Iago primeiro. Depois eu coloco para vocês aí a mancada feia que o pastor Anderson deu. E, gente, eu não tô aqui para expor o pastor Anderson, não, porque eu tenho uma grande admiração e respeito por ele. Discordo totalmente disso. Por isso que eu não sou idólatra de pastor. Ele pode ser um homem de Deus, mas falhou feio aqui. E a questão não é expor o pastor, né? O pastor Anderson. Ele tem projetos maravilhosos com mães de autistas, famílias de autistas, amparo a famílias onde lobos, falsos pastores, fizeram coisas como aquele pastor da Lagoinha, ex-pastor da Lagoinha fez, né? Você sabe. Tem projeto social, até disponibiliza psicólogo, todo o amparo ali necessário. Tem muita coisa, muito projeto social legal que ele faz, né? Ele parece ser uma pessoa muito correta, mas aí, gente, nós como igreja, a gente não pode olhar para pastores falando coisas que Cristo não falaria e a gente está reproduzindo porque o pastor falou. Porque a nosso guia de fé e prática é a Bíblia, não é o que o pastor falou. O que estava acontecendo? Era só Israel guerreando como qualquer povo guerreava? Não. Era Israel manifestando de forma presente a punição que provinha do próprio Deus. Por quê? Porque o reino de Israel representava o que seria, de forma plena e cabal, o reino de Deus no futuro. Por isso que Davi é aquele, como rei, que representava o próprio reino de Cristo Jesus. Então a gente tem Jesus como aquele que é da descendência de Davi, da descendência do rei Davi, justamente como aquele que continua esse novo reinado como o reinado eterno. O que o povo de Israel fazia quando em guerra guerreava contra outros povos era manifestar algo que só eles poderiam manifestar.
Era manifestar a justiça divina já adiantada por meio daquele povo físico aos inimigos de Deus. O que acontece? Acontece que nós saímos do Antigo Testamento, entramos no Novo Testamento. Qual é a nação santa do Novo Testamento? Não existe um exército santo, não existe uma nação santa, não existe um povo civil santo, com leis civis santas, existe a igreja. Nós somos agora a nação santa. Nós somos agora o povo real. Nós somos agora a raça escolhida de Deus. Nós não temos cidade presente, não temos um exército presente, nós somos uma outra coisa. Aquilo que Israel foi, então, não se manifesta fisicamente na igreja através do mesmo tipo de atitude. Por isso nós não pegamos em armas, enviados por Deus para matar outros povos. Porque nós não manifestamos mais um adiantamento da escatologia no sentido militar, como Israel fazia. Nós adiantamos a escatologia em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, ele é o adiantamento da escatologia futura. Ele é aquele que traz punição contra os outros. Veja, Anderson Silva estava dizendo, e Nicolas Ferreira estavam dizendo, armas e lutar contra exércitos inimigos. Por quê? Porque em Mateus 5, 6 e 7, nós temos exatamente Cristo Jesus ensinando qual é o nosso comportamento debaixo da nova aliança. E o que nós temos na nova aliança é uma anti-imprecação. Uma anti-imprecação. Ore pelos seus inimigos. Dê a outra face para quem te humilha. Não resista ao maligno. Alguém quer te tirar a túnica? Dê a capa. É isso que a Escritura diz. Romanos 12 vai dizer, não fique feliz com a queda do inimigo. Romanos 12 diz com clareza, não fique feliz com a queda do seu inimigo. Não fique feliz com a queda do seu inimigo. Está em Romanos 12. Pelo contrário, faça o bem ao seu inimigo. Então, a nossa postura no Novo Testamento não é a postura de Davi, fazendo orações imprecatórias contra os inimigos de Deus. Porque Davi representava o próprio Cristo escatologicamente na antiga aliança. Nós, por outro lado, representamos a obra amorosa de Cristo, que vem para trazer graça. Então, o nosso coração não deveria ser o coração de quem ora para que Deus puna. Nossa oração é a oração de quem ora para que Deus perdoe, transforme, cure, faça outra pessoa. A punição virá. A punição contra os inimigos de Deus está à porta. Se Lula não se arrepender de seus pecados, se os ministros do STF não se arrependerem de seus pecados, assim como qualquer indivíduo não se arrepender de seu pecado, virá a punição divina. Nossa função, então, aqui no mundo é sermos luzeiros para convidar os homens ao arrependimento e à fé. É sermos luzeiros para conclamar de novo e de novo que os homens venham a Cristo Jesus, não mais orando para que Deus quebre o dente, para que Deus torça o caminho, para que Deus quebre a mandíbula e esmague debaixo de uma rocha, seja Lula, seja Bolsonaro, seja ministro do STF, do governo que for. Bom, vocês ouviram aí a breve explicação do pastor Iago Martins. Agora vocês vão ver o que o pastor Anderson falou. Precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui, sabe? A igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não está crendo mais, cara. A consequência da fala do pastor Anderson é que Dino pedirá a investigação da PF contra Anderson Silva, que manda os fiéis pedirem para Deus quebrar a mandíbula do Lula. Parece coisa de outro mundo, né? O ministro da Justiça anunciou na sexta-feira que vai encaminhar para a Polícia Federal aí esse vídeo que aconteceu no dia 17 de maio, onde eles estavam num podcast que chama Tretas e Diálogos, né? Alguém ressuscitou esse vídeo e o Flávio Dino postou, né? Tá na Bíblia a lição de Jesus, o príncipe da paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A frase que incita é anticristã e por isso eu mandarei hoje para a Polícia Federal. É claro que eles são bem hipócritas também. E uma grande verdade é que quando um cristão ele é genuíno, as pessoas se aproveitam para que ela seja feita tonta, para eles fazerem o que quiserem. E a Bíblia também diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, lutar por justiça não é errado. Lembrando, o pastor errou feio, biblicamente falando, é conflituoso.
Porque ali no Novo Testamento, a partir de Jesus, o que a gente precisa é orar. Orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. A gente não pode sair atacando, muito menos, gente. Se a Bíblia diz que é para orar, que é para abençoar os que nos amaldiçoam, qual que é o sentido de eu orar pedindo para Deus fazer mal? Sendo que a Bíblia diz que quando o seu inimigo tropeçar, para você não ficar feliz, para que o Senhor não se ire contigo. Porque do Senhor é a vingança. Cada um vai colher o que planta. O que está fazendo aqui nessa terra, Deus vai fazer justiça por nós. E a gente precisa sim ter sede e fome de justiça. Mas falar para as pessoas que a gente precisa pedir para Deus destruir os nossos inimigos ou destruir aqueles que nos perseguem, isso não é bíblico. Não é essa a postura da Igreja de Cristo. A postura da Igreja de Cristo é lutar para que as coisas que destroem a nossa fé elas sejam barradas, né? Lutar pelo nosso direito de exercer a nossa fé, ao mesmo tempo que a gente clama a Deus por misericórdia pela vida daqueles que nos perseguem. Né? Nós não estamos no contexto do Velho Testamento. Jesus já veio. Senão, a gente estaria ainda carregando a Arca de Aliança, a gente estaria ali fazendo a expiação dos pecados, teria o sumo sacerdote. A Bíblia diz que Jesus rasgou o véu. A gente tem livre acesso a ele, coisa que no Velho Testamento não tinha. Então, assim, o pastor Anderson ainda foi afrontoso e escreveu para o Dino que eu não tenho medo de você e não sei o quê, só que eu fui entrar nas redes sociais do pastor Anderson e, ó, tá tudo apagado. Porque vai sobrar para ele. E assim, gente, se a gente fica incitando esse tipo de coisa, já estão querendo barrar a Bíblia por uma série de coisas. A gente está dando ainda alimento para esse pessoal aí do STF cada vez mais cercar e fechar o cerco entre nós cristãos que queremos seguir o que está escrito na Bíblia como palavra de Deus. Bom, comenta aí o que você achou, deixa o seu like e vamos orar pelo Lula, pelo prefeito, por quem quer que seja. Romanos 13 fala que a gente precisa orar pelas autoridades, para que a gente tenha paz. A gente está vivendo tempos difíceis, e a gente tem que lutar por justiça, mas o nosso papel como cristão é clamar a misericórdia de Deus e que um dia eles cheguem ao arrependimento. Tomara que esse dia chegue. Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!